Mas abra a sua Bíblia ali no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler, você só me acompanhe, vai ser rápido. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente, dormioco? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E todos dizem amém. Meus queridos irmãos, nós vamos compartilhar uma palavra bem breve. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem hoje aqui, não sou muito de tema, eu gosto muito de pregar sobre o texto em si, em geral. Mas hoje eu senti de Deus de nós colocarmos um tema nessa mensagem. Eu vou colocar um tema e eu queria que você prestasse atenção, que eu vou chamar aqui dessa mensagem aqui de conflito de interesse. O que é esse conflito? É quando os nossos interesses, eles não se cruzam, principalmente com os interesses de Deus. Às vezes nós temos interesses e esses interesses, eles não batem com os interesses de Deus. Algumas vezes esses interesses se aproximam, outras vezes não, de maneira nenhuma. Era como se fossem duas linhas paralelas que nunca se cruzam. E a gente precisa aprender que tudo que a gente venha fazer, o meu interesse e os interesses de Deus precisam se cruzar. Porque quando eles se cruzam, eles se formam uma cruz. E é na cruz que nós recebemos todas as vitórias, ou maior vitórias na nossa vida. Cruz não é sofrimento, cruz é vitória para a igreja. Então nossos interesses, eles precisam se cruzar com os interesses de Deus, como se formassem uma cruz, para que nós venhamos ter vitória na nossa vida. Mas muitas vezes os nossos interesses não se cruzam com o interesse de Deus. E aí surge o chamado conflito de interesse. Então é por isso que hoje, nós temos muitos conflitos conjugais. Nós temos às vezes conflitos na igreja, conflitos entre irmãos, conflitos familiares, e no sentido espiritual, às vezes nós conflitamos com Deus. Isso não é bom. Isso traz prejuízo para nós. Isso traz problema para a nossa vida. Então, quais são? Falamos sobre o conflito de interesse. Mas quais são os nossos interesses? São os nossos sonhos. Quem é aqui, às vezes, que está morando de aluguel e não quer uma casa própria? Quem é aqui que, às vezes, não está querendo, estudando ou está estudando
e quer passar num concurso público, né? Quem é aqui que é solteiro, não quer casar e formar uma família? Quem é os pais que não têm desejo de ver os filhos formados? Então os nossos interesses são inúmeros, são vários. E muitos desses interesses, eles estão no nosso joelho. A gente ora por isso, a gente apresenta a Deus por isso, a gente faz jejum, a gente vem em campanhas na igreja e a gente recebe às vezes um bloquinho para que você venha colocar ali, né, na campanha o teu desejo, o que você deseja, o que você quer que Deus faça na sua vida. E a gente se der um papel, irmão, a gente escreve, porque, irmãos, nós não temos poucos interesses, nós temos muito. Meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente pede, mas Deus é tão bom, né? A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele ouve todas as nossas orações, as nossas súplicas, e Ele nos concede bênção, Ele nos abençoa. Deus é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Eu lembro que quando eu morava de aluguel e eu queria comprar a minha casa própria, foi um milagre. Deus nos abençoou. Irmãos, Deus é um Deus abençoador. Deus, Ele não faz mal a ninguém. A única coisa que Deus faz na nossa vida é bem. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, minha vida foi mudada, transformada. Eu não nasci num lar cristão. E dali eu comecei a aprender, nunca me desviei do evangelho, não tinha paz. Meus pais depois aceitaram Jesus e eu fui, olha só, pastor dos meus pais. E alegria, eu tive essa oportunidade de ser pastor dos meus pais. Então, esses são os nossos interesses. Então, se você contar os seus interesses, são muitos, são inúmeros. E será que Deus tem algum interesse para nós? Sim, claro. Quais são os interesses de Deus para a nossa vida? Aquilo que Ele nos dá como missão, como obra. Hoje aqui foi apresentado aqui alguns casais e foi colocado uma responsabilidade. Eu quero dizer para vocês que antes de surgir no coração do pastor, no trono já estava registrado. Sabe por quê? Porque nós pastores, nós tememos em fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer na igreja. Nós temos preocupação com isso, pastor Clebson, porque a gente sabe, se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, as coisas não vão, elas não vão. Então, quando o pastor está aqui, apresentando vocês aqui, é porque no trono já foi liberado o nome de vocês, para que vocês venham executar a obra que Deus colocou na sua mão. Então, o interesse de Deus é que você anuncie o Evangelho, é que você pregue no Evangelho, é que você se envolva na igreja, como você se envolve nos seus negócios, em que você não quer perder o seu trabalho, da mesma maneira, da mesma garra que você quer crescer na sua empresa, que você também tenha esse desejo de crescer na obra de Deus, se crescer como obreiro, como ministro, como pregador, como alguém de oração, não me importa. Esse é o interesse de Deus. Ele tem início, ele tem desenvolvimento e ele vai ter o seu fim. Você sabe quando nós vamos terminar de trabalhar? É quando Jesus vier buscar a sua igreja. Lá no céu você não vai precisar orar. Lá no céu não vai precisar limpar a igreja. Lá no céu você não vai precisar ofertar. Lá no céu você não vai precisar dizimar. De maneira nenhuma, você não vai precisar. Uma vez eu cheguei para a igreja, pastor Clebson, e eu cheguei para a igreja e falei assim, meus irmãos, usei um linguajar popular nosso. E eu virei para a igreja e falei assim, meus irmãos, no andar da carruagem, não é para que nenhum crente
tenha preocupação se vai subir ou se não vai subir. A nossa maior preocupação é outra. E a igreja ficou espantada, me olhando. Porque a maior preocupação nossa é ir para o céu, sim. Mas a gente já tem que ter certeza e convicção. Porque Jesus está à porta. A maior preocupação nossa agora é quando nós formos arrebatados e nós compareceremos no tribunal de Cristo, aonde as nossas obras, tudo que nós fazemos, nós iremos apresentar a Deus. Sabe o que eu quero dizer isso? Jesus está voltando. Estamos passando os minutos finais da vinda para a vinda de Jesus. O ponteiro está chegando na hora. Se você não trabalhou, você tem que sair daqui nesta noite com uma vontade, é como que diz na vida militar, com aquele olho azul, sangue azul, vontade de servir a Deus e trabalhar na obra, para que mais alma venha se render aos pés do Senhor Jesus, porque um dia nós estaremos lá, nós estaremos lá, nós estaremos lá. Aleluia. Mas veja só no texto que a gente leu. Houve um conflito entre Jonas e Deus. Por quê? O interesse de Deus na vida de Jonas era um. E o interesse de Jonas era outro, completamente diferente. Então houve o quê? Um conflito de interesse. Jonas passou o que passou, porque conflitou os seus interesses com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que nós passamos, ou que você está passando, que você não precisa passar. Há lutas na nossa vida que nós não precisamos passar. Passamos porque conflitamos, é o tempo todo nós conflitando com a vontade de Deus, porque todos nós que estamos em Cristo, nós sabemos o que Deus quer da nossa vida. Você sabe o que Deus quer de você. Então houve um conflito, porque o interesse de Jonas não chegou nem próximo ao interesse de Deus. Olha o que Deus fala para Jonas no versículo 2, ele diz assim, ó: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela. Por quê? A sua maldade, a sua ruindade chegou até mim. E se você estudar sobre os ninivitas, eles eram cruéis, eles eram terríveis, não tinha quem tinha raiva, ódio desse povo. Ele matava os seus inimigos e colocava às vezes pendurado em estaca fora da cidade. Arrancava olhos, arrancava unha, tirava a pele. Era coisa terrível. Talvez Jonas, ele viu muitos, até amigos ou famílias, eu não sei, morrer pelos ninivitas assim. Então ele guardava no seu coração uma mágoa muito grande. É por isso que quando eu falo sobre o livro do profeta Jonas, mas se você estudar o livro do profeta Jonas, de profecia, só tem 6 palavras só, 6, 7 palavras, que Deus virou para Jonas. O restante era o tempo todo Deus trabalhando no coração de Jonas, para tirar mágoa, para tirar tristeza, para tirar angústia, para tirar ansiedade. Ele sabia que Jonas guardava dentro de si, do teu coração, mágoas. E Deus não gosta dessas coisas.
Isso são impedimentos para Deus agir na vida de uma pessoa. Nesta noite, Deus está aqui e eu tenho certeza que uma grande limpeza vai ser feita aqui nos nossos corações. Deus quer trocar mágoa por alegria. Deus quer trocar raiva por bondade. Deus quer mudar a sua mente, Deus quer mudar o seu coração. Nós somos uma nova criatura. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Ah, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh Jesus amado, o interesse de Jonas não chegou nem próximos ao interesse de Deus. Deus queria que Jonas fosse para Nínive, e lá no versículo 3, olha, preste atenção. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Deus queria Jonas aonde, irmãos? Nínive. E Jonas foi para onde? Para Tarse. Eu pergunto você, irmãos, qual era a melhor cidade para se viver? Nínive ou Tarse? Não é isso que está em jogo. Você sabe qual é o melhor lugar para a gente estar? É no centro da vontade de Deus. E Deus está te levando para lá. Fique no centro da vontade de Deus, que Deus vai abençoar. E quando você voltar, não esqueça dessa igreja. Venha com mais força ainda, para servir aqui nesse lugar. O melhor lugar para a gente estar é isso. Jonas não entendeu isso. Diz a Bíblia que ele foi fugir diante da face. Olha que coisa louca, né? Hoje a gente entende. Quem é que pode fugir de Deus? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Quem é que pode fugir? Parece que tem hora na mente, na cabeça de algumas pessoas, né, que deram uma loucura espiritual. Jonas, eu acho que ele ficou um louco no sentido espiritual, porque Deus falou com ele. Ele sabia o lugar aonde ele tinha que estar. E diz a Bíblia que ele fugiu para Tarse. Agora olha só, quando Jonas vai fugir, ele encontrou o que, irmãos? Facilidade. Ele vai descer até Jope. E quando chegou no Jope, ele tinha o quê? Um navio preparado para ele entrar, pagar a passagem. Irmão, que facilidade. Eu digo para você, você que é crente, você encontra as coisas espirituais, sabe disso? Qual é a hora que a gente está na direção de Deus que as coisas são fáceis para nós? Qual é a hora? Tem pessoas que dizem assim, pastor, não, pastor, não, Deus falou comigo, tal, e some e desaparece. Aí daqui a pouquinho, retorna. Por quê? Porque não era Deus nada. Deus não estava falando de maneira nenhuma. E eles encontraram, e no início é interessante, que quando nós saímos da direção de Deus, no início, parece que as coisas dão tudo certinho. Está vendo? Está vendo como as coisas... Eu acredito que Jonas, quando chegou em Jope, que viu o barco lá, está vendo? Foi a posição correta que eu tomei. A direção correta que eu tomei foi essa. Está vendo aí? Aqui, ó, que facilidade. Está ali o barco me aguardando, fui lá, comprei minha passagem e já entrei no barco, tranquilo. Então ele tinha consciência que o que ele estava fazendo era certo.
Então, quantas facilidades encontramos como estamos fora da direção de Deus, irmãos? Agora, quando nós estamos na direção de Deus, as coisas não são fáceis, não. Sabe por que nós vencemos? É muito jejum, é muita oração. A gente vence através da oração. Nada foi fácil, de maneira nenhuma. Mas Jonas estava lá. Jonas, ele estava, irmãos, olha só. Jonas estava no caminho certo. Ele tinha que descer a Jope para pegar o barco, tanto para ir para Nínive como ir para Tarsis, que foi a escolha dele, foi para Tarsis. Então ele estava no caminho certo, mas na hora de tomar a direção, ele tomou a direção errada. Sabe o que eu quero dizer com isso? O problema não está no caminho. O problema está na direção que você está tomando. O problema não está no caminho. A Bíblia diz que Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O problema não está no caminho, o problema está na direção. Tem muita gente tomando direção errada. O problema não está em Cristo. O problema não está na igreja. O problema é na direção que nós tomamos. Às vezes não queremos ser orientados, não queremos ser dirigidos. Eu já pastorei quase 30 anos que eu pastorei. Eu pastorei uma igreja há 15 anos. E teve membros lá, 15 anos pastor comigo. Mas você sabe que eu nunca consegui pastorear a vida dessas pessoas. É incrível. Você tem um pastor. É o homem que Deus colocou, que vai te orientar, que vai te dirigir, que vai te ensinar a você tomar direções. É assim, a Bíblia é assim. Está aqui. Porque Nínive estava a leste, e Tarsis a oeste. Então Jonas, ele vai entrar no navio e tomar a direção errada. Versículo 4. Mas o Senhor mandou no mar. Porque quando tomamos direções erradas na nossa vida, nós temos consequências com isso. Nós não estamos falando aqui de um vento que o diabo levantou e agitou as águas. Não, estamos falando que Deus mandou um vento. Deus movimentou as águas aonde estava o barco com Jonas, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Foi a primeira. Deus abençoe, Daniel. Falta de direção, irmãos. Primeiro, o que ocasiona na nossa vida? Falta de temor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha no versículo 5, ele diz assim, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Todo mundo fazia alguma coisa, todo mundo naquele bar estava fazendo alguma coisa. Eles não conheciam a Deus, mas cada um na sua mente fazendo alguma coisa para aliviar aquele peso, para aquele barco não viesse a afundar. E Jonas nem se mexia. Jonas foi deitar e foi dormir
na hora de uma grande tempestade. Ah, meu Deus do céu. Hora de tempestade não é hora de dormir. Hora de tempestade é hora de lutar. É hora de orar. É hora de buscar a Deus. Hora de tempestade não é isso. Tem gente que no momento da tempestade começa a reclamar, começa a murmurar, porque está acontecendo aquilo. Eu me lembro uma vez que eu estava muito cansado. Preste atenção que eu vou contar para vocês. Eu estava muito cansado. E eu falei para minha esposa que eu precisava ir para um lugar para descansar. E aí uma irmã tinha uma casa aqui na região dos Lagos e me convidou para eu poder ir. Saímos de lá na sexta-feira e a ideia era eu voltar até no domingo pela manhã. Mas quando chegou num sábado à noite, eu cheguei para minha esposa e falei assim: Simone, vamos passar aqui o dia todo, que eu chego à noite, a gente vai embora, porque no outro dia nós temos pela manhã escola bíblica dominical. E aí a gente da escola bíblica dominical. E ela está bem. Então vamos. Passamos o dia todo, passeamos. Quando chegou lá por volta de umas 6 horas da noite, meus filhos eram pequenos, coloquei as coisas tudo dentro do carro. Peguei aí a Via Lagos e fui embora. Via Lagos sem movimento nenhum. De repente, quando eu olhei pelo retrovisor, vi 2 carros em alta velocidade. E um dos carros, ele piscou assim para mim sair da frente, né? E eu fui e joguei para o lado. Só que o da frente foi e o de trás ficou. De antemão eu não fiz nada. E aí o primeiro da frente jogou para frente do meu carro e o segundo para trás do meu carro. Aí eu vinha para a direita, eles vinham para a direita. Eu ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. E aí ele começou a diminuir a velocidade do carro. Quando ele estava diminuindo a velocidade do carro, eu virei para ela e falei: Simone, ora, porque isso é um assalto. Naquele mesmo momento, ela colocou a mão no painel do carro e ela deu um grito: Jesus, nos livra, Jesus! Quando eu olhei para o carro da frente, o carro apagou. E eu consegui jogar para a pista da direita e passar ele. Quando eu olhei, o carro que estava na frente ficou enguiçado no meio da rua. E o de trás apagou e jogou para o canteiro. E eu fui embora. Depois lá em Itaboraí, eu parei lá numa lanchonete e eles passaram voado. Mas o Senhor nos livrou. Em qualquer situação de perigo, clame pelo nome de Jesus. Não adianta, olha cá, não adianta você aí ficar olhando para baixo. Sabe por quê? Porque enquanto você olha para baixo, tu não recebe nada. Mas quando você olha para cima e levanta a sua cabeça, aí a vitória vem. O salmista Davi nos diz, no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A sua vitória não virá de baixo, a sua vitória virá de cima. Levante a cabeça nesta noite, levante a cabeça nesta noite, levante a cabeça. Aleluia, aleluia. Não perca o temor a Deus. Às vezes em situações de perigo difícil, veja que foi algo que Jona, ele não precisava ter passado por isso. Jona não precisava ter sido engolido por um grande peixe. Passar por ele passou. Por que ele passou? Porque gerou um conflito contra Deus. Me diga, quem é que vence numa luta com Deus? Ninguém. Deus queria fazer de Jonas, ele não entendia. Deus queria fazer de Jonas um obreiro.
Deus queria fazer de Jonas um missionário. Você não sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Tem coisa grande para você. Tem coisa grande para a sua vida. Aquilo que ainda não veio nos seus olhos, não subiu os seus ouvidos, não entrou na tua mente, é o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Falta de direção ocasiona falta de prudência. O que é prudência? É virtude que nos faz prever e evitar as falhas e o perigo. Cada um orava ao seu Deus. E Jonas, ele não orava. Ele era a pessoa que poderia mudar o coração de Deus naquele momento difícil. Mas ele estava dormindo. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Aleluia. Quarto, Deus ele vai usar até o ímpio para nós voltarmos à direção. Olha que coisa. Depois que eles fizeram tudo, viu? Tem mais um homem aqui chamado, mais um homem aqui, vamos até ele. E chegaram a Jonas, e disseram assim, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormioco? Você só sabe dormir. O tempo todo aqui, a gente lutando para o barco não afundar, e você dormindo, você não faz nada. Levanta aí, rapaz. Invoca o teu Deus. Olha que cajado, olha que chamada de atenção. Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não venhamos perecer. Sabe o que ele estava dizendo? Vai orar, Jonas. Jonas, tu quer vitória? Vai orar. Jonas quer vitória? Vai orar. Jonas quer vitória? Vai orar. As nossas vitórias só vêm através de oração. A Bíblia diz que o mundo passa, a sua concupiscência também, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não mudou. Ela não muda com a tecnologia, ela não muda com a ciência, não. Ela continua sendo o mesmo. Aleluia. E aí chegou o momento da vitória de Jonas. Para a gente resumir, por causa da hora. Primeiro, ele se lembrou de quem ele era. No versículo 9 ele diz assim, e ele lhe disse: eu sou hebreu. Olha, e temo ao Senhor. Mas não era isso que ele estava demonstrando, era ou não é? Às vezes a gente fala que tem temor a Deus, e quando a gente recebe uma notícia que não agrada a gente só pode querer arrancar o cabelo. Às vezes nós temos fé para todo mundo, mas não temos fé para nós. Sabe por quê? Porque nós somos enfriados por palavras no mundo. Sabia disso? Você quer ver uma palavra que você já falou? Você quer ver uma frase que você já falou? Eu não posso colocar a mão aonde eu não. Vocês não sabem? Vamos lá, vou repetir. Eu não posso colocar a mão aonde eu não. Quem disse isso? Quem disse isso? Quando eu estico a minha mão e não alcanço, eu exercito a minha fé. Deus coloca a mão dele embaixo dos meus pés e me levanta. E eu e você tomamos posse em nome de Jesus. Muitas coisas da nossa vida nós alcançamos hoje, mas não tínhamos condição de ter. Temos, porque exercitamos a nossa fé. Use a sua fé, use a sua fé, use a sua fé, use a sua fé. Deus quer fazer milagre na sua vida.
Deus quer fazer milagre dentro da tua casa, independente da adversidade que você está sofrendo. Use a sua fé. Não seja influenciado. Diz a palavra do Senhor: tudo, pastor, se eu estiver enfermo, Jesus cura, sim. E se for uma enfermidade incurável, Ele cura, porque Ele disse: tudo é possível ao que crê. Se você não crê, não acontece. Mas se você crê, vai acontecer. Vai acontecer. É palavra liberada dele para a nossa vida. O salmista disse: Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome, para dizer que quando Ele fala, se cumpre. Deus tem bênção para você, para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento, para a vida do seu filho, para os seus negócios, para a sua vida espiritual. Mas você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Jonas lembrou quem ele quer, porque às vezes na hora da luta parece que a gente esquece. A gente esquece quem nós somos crentes. Nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, você pode dar um glória a Deus aí, aleluia? Meu Pai, não esqueça de quem você é. Nós somos, irmão, nós somos uma autoridade, que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Sabe o que é um embaixador? Representante de uma nação em outra nação. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Do céu. Por isso da oração, Pai nosso, venha o teu reino. Venha o teu reino. Você pode dizer isso e movimentar a sua mão sobre a sua vida. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Você é representante desse reino. Tu é representante. Não esqueça em nenhuma situação que você sofrer, tu é representante desse reino. Olha que consciência Jonas teve. Ele teve consciência que muita gente estava sofrendo por causa dele. Esse era o grande problema também. Versículo 12, ele mesmo declara isso. Ele diz assim, ó: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, vírgula, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O negócio é que quando a gente sai da direção de Deus, nós homens casados, não sofre só a gente, a esposa, pastor, sofre também. O negócio é que quando a esposa também sai da direção, o esposo também sofre. O negócio é que quando o casal sai da direção de Deus, sofre os filhos. Você não sofre sozinho. Quando o filho sofre, sai da direção de Deus, os pais também sofrem. Jonas, ele tinha consciência, ó, toda essa tempestade está acontecendo por minha causa. Foi eu. Ele não transferiu para as irmãs de oração. Ele não transferiu para a vida do pastor, ele não transferiu para a vida de um pai, ele não transferiu para a vida de outra pessoa, mas ele chegou à consciência para saber, olha, tudo isso está acontecendo, porque eu saí da direção de Deus. Ah, meu Deus, volte. Volte, Jonas, você está longe. Você está longe, Jonas, volte. Não deixe para orar quando tudo estiver de mal para pior. Olha o que ele declarou, Jonas, no capítulo 2, versículo 1. Já estamos terminando. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia,
clamei ao Senhor, e Ele me... Coisa linda, né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Meu Pai, eu acho lindo isso, muito lindo. Aí ele disse assim, ó, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele teve que ir lá, como ele declarou, ele foi no fundo do poço, vamos dizer bem claro. Ele estava de mal a pior, ele não precisava ter vivido isso. Mas ele foi lá no fundo do poço, que ele foi orar a Deus. Não deixe chegar no fundo do poço para você tomar uma posição diante de Deus. Hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é a noite do posicionamento. Você está numa santa ceia. Deus quer que você se levante nesta noite. Clame a Ele, 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 clame a Ele. Fique de pé nesta noite. Aleluia. A coisa mais linda que existe, Pastor Nilton, é que quando Jonas volta, Deus é tremendo, por isso que eu amo cada vez mais esse Deus. Eu falo isso, eu fico todo arrepiado. Você me conhece bem, né? Muitos anos. É que quando Jonas volta, Deus não vai apontar os erros de Jonas. Não vai. Sabia? Deus não vai chegar para Jonas e jogar na cara de Jonas: ah, sabe por que você está passando por isso? Porque lá atrás eu falei contigo e você não obedeceu. Deus não é assim. Deus não é como nós. Deus é misericordioso. Ele diz assim, ó, dos seus pecados eu não lembrarei mais. Diz a Bíblia que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém se arrepende dos seus pecados. Deus é um Deus de misericordioso. Deus tem prazer no arrependimento. Versículo 10. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha que Deus misericordioso. Parece que a Bíblia está te contradizendo, que a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E agora nós chegamos nesse texto, a gente vê que Deus se arrependeu. Porque o arrependimento humano é diferente do arrependimento de Deus. Nós nos arrependemos de coisas erradas que nós fazemos. Deus não. Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Você crê nisso? Tudo que Deus faz é perfeito. O arrependimento de Deus está ligado às atitudes que nós tomamos. Ele deu uma palavra para Jonas: Jonas, entra na cidade. E Jonas entrou, e pregando: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Foi a profecia de Jonas. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Está chegando o final em que Cristo vem buscar a sua igreja. Só que os ninivitas, eles receberam essa profecia. Deus tinha um juízo de destruição. Os ninivitas eram para ser destruídos.
Mas Deus não destruiu, sabe por quê? Porque eles mudaram de vida. Todas aquelas crueldades que eles fizeram, eles não estavam fazendo mais. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que nós venhamos nos encontrar com Ele, entregar a nossa vida, o nosso coração para Jesus. Eu queria convidar a você que está aqui. Na realidade, pastor, algum tempo atrás, eu não sei, a minha mente está mudando um pouquinho. A gente precisa esclarecer isso, que quem está nos aceitando é Ele. Não somos nós que aceitamos Ele. E eu vou dizer uma grande realidade. Deus lhe aceita como você está, mas nunca mais você será o mesmo.